Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo sobre compulsão alimentar. Eu me chamo Aline Canari, sou psicóloga clínica e trabalho com mulheres, que desejam aí perder peso ou construir uma nova relação com a comida. Então, eu tenho visto muito se falar em compulsão, Mas nem sempre de uma maneira correta ou bem conceituada. As pessoas acham que eu exagerei e comi muito no final de semana, devorei barras de chocolate, comi 3, 4 potes de sorvete e aí acha que assim já está dentro de um diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar, mas não é bem assim. O transtorno de compulsão alimentar, o próprio nome diz, é uma disfunção do comportamento alimentar, que traz prejuízos à vida dessa pessoa, Tanto para si como para as outras pessoas que estão sempre no seu convívio, no trabalho, em casa, no relacionamento amoroso. Essa pessoa, ela sofre muito na sua relação com os alimentos. Então, Aline, como que surge? O que causa compulsão alimentar? Essa compulsão alimentar, ela tem multifatores causais. O que isso significa? Não há um fator em específico como causa para o surgimento e a origem do transtorno de compulsão alimentar, A gente fala que são muitos fatores, por quê? Porque pode estar lá no biológico, no fator genético, os pais já podem ter transtornos alimentares e o filho acabou desenvolvendo aí. Também tem aí os aspectos que são socioculturais, na cultura que esse indivíduo está inserido, esse sujeito aí convive, muito também relacionado às questões voltadas para o emagrecimento, a ditadura da beleza, muitas vezes, pode ser dessa relação do ambiente com esse sujeito e vice-versa, aí podem surgir, então, o transtorno de compulsão alimentar. É um só desses fatores? Não. Pode ser qualquer um deles, mas você não tem como descobrir quais exatamente trazem aí, dão origem ao transtorno de compulsão alimentar. E o que seria, Lili, os sinais clássicos, os sintomas que a pessoa que tem compulsão alimentar sente, Primeiro de tudo, essa pessoa, ela come 2 vezes mais qualquer outra pessoa comeria no mesmo contexto ou até em contextos semelhantes, em um curto espaço de tempo. Vamos supor que uma pessoa, ela vá no restaurante, junto com outra pessoa, e elas têm aí um período de 2 horas para almoçar. A pessoa que tem compulsão alimentar, ela come muito mais do que outras pessoas normalmente comem. Entende? Essa pessoa com transtorno alimentar, ela termina de sair do restaurante e se ela chegar no trabalho e ela ver comida, ela vai continuar comendo. Um dos sintomas clássicos do comportamento de um compulsivo alimentar, que tem esse transtorno de compulsão alimentar, é comer sem se controlar. Não há essa autonomia de controle sobre a comida. Ela come, ela vê e ela come. É assim, Uma pessoa que tem transtorno de compulsão alimentar, ela não escolhe a compulsão por um alimento específico, como eu falei no início do vídeo, Ou um pote de sorvete, ou uma barra de chocolate, ou um brigadeiro, Não. A pessoa que ela tem compulsão alimentar, ela come qualquer comida, inclusive comidas do lixo. Ela simplesmente come, ela não consegue se controlar. E por isso, muitas vezes ela deixa de comer na companhia de outras pessoas. O que ela faz? Ela acaba comendo sozinha, porque ela come tanto que ela fica com vergonha, de comer, fica meio embaraçada de comer na frente dos outros, de ser julgada, ter olhares diferentes sobre si. Então ela se esconde muitas vezes para comer, ela come sem estar de fato com fome, Aquela sensação de uma dorzinha na barriga, na cabeça, Aquele vazio, Aquela tonteirinha que às vezes a gente tá com fome e a gente sente. Então, ela pode não estar sentindo isso e ela come do mesmo jeito. Ela come tanto que ela se sente desconfortável. Sabe quando você diz, nossa, eu tô cheia, eu comi até demais, tô até me sentindo mal? Então, ela passa além deste limite. Só que não basta você ter um desses sintomas para dizer assim, tem um diagnóstico de compulsão alimentar.
não basta. É preciso muito mais do que isso. É preciso entender com que frequência e qual é a intensidade do que isso acontece. Vou te dar um exemplo. Para você ter compulsão alimentar, você tem que ter, no mínimo aí, esses fatores todos, esses sinais todos, sintomas todos, e tem que ter episódios de compulsão pelo menos uma vez na semana, num período de 3 meses, né? E aí a gente sempre se faz a pergunta, qualquer pessoa consegue fazer o diagnóstico, então, de transtorno de compulsão alimentar? Não. Sempre quem faz é um psiquiatra ou um psicólogo, tanto um quanto o outro com especialização em transtornos alimentares. Porque não é tão simples, né, eu analisar os contextos que esse sujeito me traz, de que aquela quantidade que ele está comendo é de fato exagerada, tá? E com que intensidade isso existe, né? Será que realmente é um comer só exagerado ou é um comer que ultrapassa isso? Então é uma análise que tem que ser feita mais profundamente, né? Que qualquer outra pessoa que não tem aí um costume, não trabalha com isso, não está habilitado para fazer esse diagnóstico, fica com muitos, mas muitos, assim, dúvidas, muitos questionamentos a respeito, né, deste comportamento que esse sujeito ou esse indivíduo vai estar aí apresentando. Além disso, esses sintomas, né, de comer exagerado, de comer sem fome, de se esconder para comer, ou até mesmo de comer e depois que come porque não se controla, tem nojo de si mesmo, sente culpa e arrependimento do que faz. Além desses sintomas, pode vir associado aí, né, a pessoa que está com transtorno de compulsão alimentar, depressão, baixa autoestima, né? A pessoa ela se vê, ela se autoavalia na perspectiva só do seu corpo e, né, do seu excesso muitas vezes de peso ou não, ou da sua magreza. Porque você sabia que o fato de ter compulsão alimentar não significa que isso vai gerar obesidade. Não existe essa causalidade. A pessoa tem transtorno de compulsão, então ela come muito e por isso ela vai se tornar uma pessoa obesa e ela vai comer demais. Não existe isso. Claro que pode haver sim pessoas com excesso de peso, uma obesidade, a apresentar sim o transtorno de compulsão alimentar, mas não é algo que comi mais, então eu vou ser obesa por causa do transtorno de compulsão. Não existe essa relação, né? Essa pessoa ela olha para si de uma maneira mais depreciativa, né? Porque ela olha para o seu corpo, ela olha para sua autoimagem no espelho, ela se arrepende quando ela come, ela se sente culpada, ela se angustia. Isso traz um prejuízo emocional e na sua rotina, no seu dia a dia, nos lugares que ela frequenta, com os amigos, na hora do lanche do trabalho, entendeu? Nas horas das comemorações, agora tá chegando aí o Dia dos Namorados, né? Muitas vezes essa pessoa ela se esconde, não quer participar muito dessas datas porque ela acaba sim comendo além da conta e ela se constrange, né? E isso é um sofrimento tão grande, mas tão grande, que ela acaba então às vezes pendendo aí para o isolamento. E o transtorno de compulsão alimentar, ele também pode estar aí em pessoas magras. Magras, porque não tem essa correlação de aumento de peso e transtorno de compulsão alimentar. Pode acontecer? Pode. Mas às vezes você pode olhar para uma pessoa, ela ser magra, e dizer, nossa, que menina linda, né? Magra, quase não come. Talvez ela não coma na sua frente, mas por trás ela come muito além. E você nem desconfia que ela tem esse transtorno de compulsão alimentar. Normalmente, a incidência desse transtorno é maior em mulheres e menor em homens, mas também os homens apresentam, tá? E geralmente ele começa a surgir aí no período da adolescência. Uma pessoa que tem transtorno de compulsão alimentar, muitas vezes apresenta um comportamento cognitivo, um pensamento dicotômico. O que é um pensamento dicotômico? Ou é 8 ou é 80. Ou eu me controlo 100% e não como nada fora da dieta, ou então eu me descontrolo totalmente, né? É aquilo, se eu comer um pouquinho além, eu não vou conseguir comer um pouquinho além, eu vou comer muito mais além, né? Ela tá sempre nos extremos. Como que é feito então, Aline, o tratamento com essas pessoas que apresentam transtorno de compulsão alimentar? Não tem jeito. Não existe uma diquinha.
sabe? Não existe um truquezinho para que essa pessoa deixe de existir, de ter a compulsão alimentar, tá? Transtorno de compulsão alimentar, ele não tem cura. Isso quem traz é a literatura, é a cientificidade, tá? Não é uma coisa que a Aline tá dizendo, não tem cura, não tem jeito, não. O que pode acontecer é você ter o acompanhamento do psiquiatra, de um psicólogo, por um tratamento, porque é um descontrole total, gente. Né? E por causar prejuízos, precisa ser tratado. Para quê? Para que esses sintomas clássicos que a pessoa sente sejam diminuídos e a pessoa consiga então lidar com essas situações no seu cotidiano. E também, por que esse diagnóstico e esse tratamento é só feito com psicólogo ou psiquiatra, que de fato tem especialização nessa área? Porque é muito tênue nessa questão de intensidade, né? Porque existem graus de classificação nesse transtorno de compulsão alimentar, leve, moderada, grave e severa, né? Aonde esse paciente vai se encontrar, que tipo de tratamento vai ser feito para ele então, dependendo dessa frequência e dessa intensidade. E hoje, o que a gente percebe muito são pessoas que apresentam traços de transtorno de compulsão alimentar, né? A pessoa, ela tem impulsividade ao comer, ela come de forma automática, ela come em muitos momentos exageradamente, mas não tem todos os sintomas clássicos que enquadrem ela no diagnóstico de transtorno de compulsão, né? Não tem essa frequência e essa intensidade do comer 2 vezes mais além do que as outras pessoas normalmente comeriam na mesma situação. Então eu trouxe aqui 2 casos para que vocês escutem e avaliem e respondam qual dos 2 a pessoa apresenta a probabilidade de transtorno de compulsão alimentar. Não é nada melhor do que a prática para nos ensinar e depois vocês saírem aí no dia a dia, analisarem seus sintomas, as coisas que vocês observam e despertar para ver se de fato aí algo que precisa ser mais investigado, né? Se você tem ou apresenta aí um transtorno de compulsão alimentar. Ok? Meu primeiro caso. O primeiro caso é Joana. Joana tem 56 anos, pesa 90 quilos. Mãe, esposa, vendedora. Ela passa a maioria da parte do seu tempo comendo. Adora biscoitinhos, petiscos, rapadurinhas, balinhas. Tudo que lhe oferecem, ela come. Quando chega em casa, geralmente toma um banho, senta-se na frente da TV e continua comendo. Estoca comida com medo de não ter, né, de lhe faltar no futuro. Na maioria das vezes, ela come escondido. Tudo que envolve comida, ela tá no meio. Come tanto que chega a doer a sua barriga. É um come só, que as amigas já lhe apelidaram de Magali. Ela diz que já não consegue mais se controlar, então precisa evitar comer. Embora pense dessa forma, ela se sente culpada, né? Toda vez que ela come em excesso, ela se entristece. Muitas vezes ela se envergonha e não fica contente com seu próprio peso e corpo. No segundo caso, é o caso da Laura. A Laura, ela é casada, não tem filhos, trabalha muito e a sua vida é só o trabalho. Pesa 120 quilos e tem 45 anos. Ela vive sempre se estressando com o seu chefe. No escritório, todas as coisas ela tenta fazer com a maior perfeição possível, mas o seu chefe sempre a menospreza, sempre a diminui. Toda vez que ela se aborrece, o que ela faz? Ela come potes e potes de sorvete ao chegar em casa. E muitas vezes ela nem chega em casa. Ela para com as amigas na sorveteria e devora uma taça atrás da outra. Ela fala que o sorvete geladinho desce pela sua garganta, melhora aí as coisas que o chefe lhe diz. Ela faz com que as coisas que o chefe lhe fala desçam, né, de uma melhor forma. As amigas do trabalho, muitas vezes, já lhe dizem, olha, você precisa diminuir a comida. Ela se envergonha, às vezes se esconde, mas sempre recorre ao sorvete, mais de uma vez na semana. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe, né? E além disso, escrevam para mim, eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês, o meu perfil. Mandam a resposta. Qual das 2 vocês acham que tem a probabilidade de ter aí um transtorno de compulsão alimentar? E justifiquem, né? A caso da Joana ou o caso da Laura.
E se você também quiser tirar alguma dúvida, algo que não ficou esclarecido, ou saber um pouco mais além do transtorno de compulsão alimentar, ou até mesmo sobre o meu trabalho, entre em contato comigo, me manda um direct que vai ser de assim, um privilégio enorme, sabe? De um prazer enorme receber a mensagem de vocês, né? E falando sobre um assunto que eu gosto tanto. Um grande abraço, uma ótima semana.